Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje o episódio que eu trago para vocês é denso. A humanidade se multiplica, mas também se afasta de Deus, o Criador. O Senhor olha para a terra e vê violência, depravação e corações distantes, mas no meio da dor, Deus encontra um homem. Noé. Noé agrada a Deus. Eu tenho certeza que ainda hoje, no mundo que vivemos, de dor, de corrupção, o Senhor ainda encontra em mim e em você, em nós que somos discípulos de Jesus, um agrado. Essa é a voz do discípulo. Eu sou Denilson de Jesus. Hoje eu trouxe como tema a dor de Deus diante da corrupção. Gênesis capítulo 6, o versículo de 1 a 8, vai falar sobre o juízo que vem após a rejeição da presença de Deus. Eu convido vocês a lerem esses versículos enquanto eu vou trazer algumas passagens. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Muitos estudiosos, muitos teólogos, eles veem os filhos de Deus como anjos caídos, como traz em Jó 1, verso 6. Outros entendem como uma linhagem piedosa de Sete, que se misturou com a descendência de Caim. De qualquer forma, o texto mostra uma mistura que quebra a aliança e que gera corrupção espiritual e uma corrupção moral. A geração dos gigantes, os nefilins, a palavra nefilim significa caídos ou poderosos. É um resultado de uma geração violenta e orgulhosa. A terra encheu-se, naquele momento, de homens dominados pela carne, sem nenhum temor a Deus. E o Senhor arrependeu-se? Como você entende essa passagem? Eu estava refletindo alguns dias sobre isso. E o Senhor arrependeu-se de criar o homem? Não é um arrependimento que eu e você, que a gente possa vir a sentir, mas uma expressão profunda do sofrimento de Deus. Diante da rebelião do homem, em hebraico, Nashã, entristece, sentir dor. O hebraico é muito importante para que a gente possa entender algumas passagens da Bíblia. Afinal de contas, naquela época era a língua e foi a língua original, né? Então é muito importante a gente entender isso. E quando o hebraico traz a tradução, ele traz para entristece, sentir dor. Deus se entristeceu. O Criador sente a rejeição da criatura. Imagina você, né, ter um filho, se preparar 9 meses para a chegada dele e simplesmente ele te rejeita, ele não te ouve, não te obedece. Isso vai te trazer um sentimento de dor, isso vai te entristecer. Claro que eu trago aqui uma linguagem figurada e muito mais simples de compreendermos do que o próprio Deus sentiu naquele momento. E aí eu te peço que você ore e peça ao Espírito Santo que te esclareça mais sobre essa passagem que está em Gênesis 6, no versículo de 1 a 8. Porque com certeza o Espírito Santo vai falar com o seu espírito. Deus não é indiferente ao pecado. Ele sofre, por quê? Porque ele nos ama, igualmente um pai que não desiste do seu filho, né? Um pai que se preparou, uma mãe que se preparou 9 meses para a chegada daquela criança. E também tem um trecho que fala: meu espírito não agirá para sempre no homem. Deus declara um limite de 120 anos até o juízo vir. É um ato de misericórdia e também de justiça. Hoje, o Espírito Santo ainda age, mas um dia o tempo da graça se esquecerá. Noé achou graça aos olhos de Deus.
aos olhos do Senhor. E em meio à escuridão, uma luz brilha. Noé, ele não era perfeito, mas ele andava com Deus, como também Enoque. E agora é o favor imerecido. Mesmo em juízo, Deus oferece redenção. Você pode observar, nós ainda estamos no capítulo 6 de Gênesis, e você vê Deus sempre preparando e conduzindo ao homem ao caminho da redenção. E você pensa que isso mudou? Não, isso não mudou. Ainda hoje vivemos dias parecidos de violência, perversão, egoísmo. A corrupção, ela está no coração humano, mas ainda há tempo. O Espírito Santo ainda está agindo. Você pode ser como Noé. Você pode achar graça aos olhos do Senhor. E na verdade, o meu convite a cada um de nós aqui é justamente esse. Como discípulos de Deus, precisamos achar graça aos olhos do Senhor, como Noé. Então, pela fé, eu te convido a entrar em arrependimento genuíno e separar do mundo e viver para Cristo. Ore comigo, meu irmão, minha irmã, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Orem comigo, Senhor Deus, eterno Pai, Deus que eu amo e adoro, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Deus que deu sabedoria a José, deu força a Davi. Deus que ainda continua agindo no meio de nós. O mundo está cheio de pecado, igualzinho os dias de Noé. Mas eu não quero mais seguir o fluxo da maldade, o fluxo que o mundo está. Eu quero andar contigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero buscar santidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a viver teu favor, o teu amor, viver a obediência em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi a voz do discípulo. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa caminhar com Deus, que também precisa achar graça aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Graça e paz.